Olá, meu nome é Matheus. Eu vou contar um pouco sobre o computador pessoal. O computador pessoal, ou simplesmente PC, que significa Personal Computer, que traduzindo para português é computador pessoal, ele é um computador acessível que qualquer pessoa pode ter, de baixo custo e benefício, né? Bom, se a gente for lá para o ano de 1980, os computadores daquela época, eles eram grandes, de grande porte, por exemplo, os mainframes, eles eram caros. E também eles não tinham muita interatividade. Eles tinham pouca interatividade. Para você fazer qualquer coisa no computador, você teria que digitar comandos pelo terminal para receber uma mensagem pelo terminal de vídeo. Aquilo era chamado de interface terminal. Já hoje em dia a gente tem a interface gráfica, que eu vou falar mais na frente, deixa eu falar sobre a Xerox, na qual você pode, ou com seu celular ou com seu mouse, direcionar ao ícone que você quer e dando 2 cliques você pode acessar ele. Quem criou o primeiro computador pessoal? Quem criou o primeiro computador pessoal foi a Apple, o Steve Jobs mais o Steve Wozniak criaram o Apple I. Bem, em 1976 foi criada a Apple, que foi uma empresa criada pelo Steve Jobs e pelo Steve Wozniak. E eles fundaram a Apple e acabaram criando o Apple I, que era um computador onde tinha uma placa com alguns comandos, e ela ficava em cima de uma tábua. E você conectava ela através da televisão sem nenhum terminador de vídeo. Essa era a vantagem. Então, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles foram na Atari e na HP. Chegando lá, eles falaram para eles dois que não queriam vender o computador porque era uma perda de tempo, porque ninguém ia usar. E também que eles nunca tinham terminado a faculdade. Então, eles dois tiveram que se virar e acabaram vendendo o Apple I por $666 a unidade. E o que manteve também a economia da empresa, porque se não fosse por causa dessas vendas, eles não teriam continuado com a empresa. E eles venderam um pouco mais de 200 unidades e fez com que a empresa se estabilizasse ainda. Apesar de não ter sido um sucesso de vendas, foi bastante importante porque foi a partir do Apple I que surgiu a ideia de começar a ter um uso doméstico do computador, em que as pessoas normais, nós, por exemplo, a sociedade, começasse a utilizar equipamentos eletrônicos. E foi a partir deste pensamento do Steve Jobs e do Wozniak que nós atualmente estamos usando computadores. Agora eu vou falar um pouco sobre a engenharia reversa que ocorria muito naquela época. O que seria engenharia reversa? Vamos supor que eu crio meu computador, meu PC, e ele faz muito sucesso, eu acabo lucrando muito com ele. E tu trabalha numa empresa que ela é voltada justamente para essa área de engenharia reversa. Então tu vai comprar o meu computador, tu vai desmontar e tu vai analisar os componentes internos dele, e em seguida tu vai mudar algumas coisas, a questão da aparência, e vai vender mais barato, e vai dizer que foi tu que fez aquele projeto, que vai vender em cima de mim. E isso que acontecia muito naquela época, que eram os famosos clones, que o Cauã e o Caio vão falar sobre o BBC Micro, Jupyter Ace, foram muitos clones feitos do Apple I, porque como vocês sabem, o Apple I foi o primeiro computador pessoal, logo depois teve um upgrade, que foi o Apple II. A principal diferença do Apple I para o Apple II é que ele tinha um monitor, né? Ele tinha uma terminação de vídeo e que ele tinha mais capacidade, ele tinha mais memória RAM e ele tinha um... E vou falar sobre a criação do Jupyter Ace. O Jupyter Ace é um computador criado pela empresa Jupyter MTL, criado por Richard Altweiser e Steven Vickers. Bem, ele veio com a propaganda de servir como um adereço doméstico para ajudar também na alfabetizagem. Ele vinha com a linguagem Forth, a invés da Basic, porque a linguagem Forth ela permitia que o computador ele agisse de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais rápida, porque a Basic pesava muito para a memória do computador. E esse foi o maior problema para a venda do computador, pois naquele tempo as pessoas estavam mais acostumadas com a linguagem Basic, em vez da Forth. Por isso que o computador não vendeu tanto e não rendeu tanto para a empresa. E eles acabaram cancelando a venda do produto.
E outra coisa também é que o computador eles tinha apenas 18 kilobytes na memória RAM, sendo que naquela época tinha computador que já tinha 25, 30 e não facilitou muito para a empresa. Bem, vou falar aqui um pouco sobre o surgimento dos computadores, que os computadores são divididos em três partes: os computadores mecânicos, os computadores eletromecânicos e os computadores eletrônicos. Bem, como computador mecânico, o primeiro computador mecânico que surgiu foi a máquina analítica, criada por Charles Babbage, que ela foi criada com o intuito de trazer cálculos matemáticos mais exatidão, porque naquela época existiam muitos erros nos cálculos. Então ele teve a ideia, desde jovem, para poder criar essa máquina. E ela funcionava através de máquinas de cartões perfurados, eles eram contabilizados através de vapor. O vapor meio que fazia com que a máquina fosse processada. E tinha a capacidade de 40 mil dígitos. Só que não tem uma forma exata de como ela funcionava. Porque antes dele concluir esse trabalho, antes dele concluir a máquina, ele acabou morrendo no meio do processo. Então não tem uma forma exata de como ela funcionava. Só tem algumas plantas e alguns manuais. Mas não tem uma forma, posso dizer, que é desta forma que se usa essa máquina. Agora eu vou falar um pouco sobre a Xerox. A Xerox ela foi uma empresa que desenvolveu diversas tecnologias, como o mouse, a fotocopiadora, que é mais conhecida como a impressora, e a interface gráfica. Tudo isso foi desenvolvido no seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia eletrônica, o Xerox PARC. Agora eu vou falar um pouco sobre o Xerox Atom, que foi o primeiro computador a possuir um mouse e uma interface gráfica. Como vocês devem saber, o computador de 1980, o computador daquela época, ele não possuía uma interface gráfica nem um mouse. Tudo, para ter uma interatividade entre o usuário e a máquina, era necessário de um computador. Era tudo por meio de digitação e por uma interface terminal, na qual o usuário recebia um saída de vídeo, uma interface preta. Bom, o Xerox Atom, ele foi um computador muito inovador. Mas pelo quê? Bom, porque ele foi o primeiro computador a possuir uma interface gráfica e possuir um mouse. Ou seja, ele dava mais interatividade ao usuário. Ao invés do usuário ter que digitar uma série de comandos através do teclado, ele simplesmente utilizava o cursor do mouse e clicava no ícone na área de trabalho. Daí que veio essa questão de ícone e da interface em si. Porém, esse computador não foi um sucesso na época, porque eles não estavam sabendo revender. Acabou que o computador estava sendo muito caro e ele não chegava a ser acessível para aquela época, pelo seu preço. E acabou que eles estavam tendo prejuízo. Aí foi então que o Steve Jobs fez um acordo com a Xerox, na qual ele poderia dar uma visita lá no seu laboratório de desenvolvimento de pesquisa. Então, aquilo que ele viu, o mouse, a interface gráfica, ele acabou pegando aquela ideia e colocando no seu projeto, que mais na frente vinha se chamar de Macintosh. Claro, antes ele criou a Lisa, que foi o computador, o primeiro computador a ter uma interface gráfica da Apple, foi a Lisa, porém ele foi um fracasso também, né? Então porque o Steve Jobs ele foi retirado daquela equipe do projeto, ele acabou entrando na equipe do Macintosh, que acabou sendo um sucesso. Bom, vou falar um pouco aqui sobre o MyFrame. O que é o MyFrame? Bom, o MyFrame é um computador de grande porte. Normalmente ele é dedicado ao processamento de um grande volume de informação. Na década de 50 e 60, eles dominaram a área da informática em grande corporação. Os MyFrames eles são capazes de oferecer serviços de processamentos a milhares de usuários por milhares de terminais, conectado diretamente ou em uma rede. Ele foi muito utilizado em guerra para fazer cálculos balísticos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro computador microportátil. Bom, o Armanium ele foi o primeiro computador microportátil. Comercialmente, ele foi bem sucedido. Ele foi lançado em abril de 1981 pela Osmond Computer Corporation. Ele pesava 10,7 kg. Ele custava $1.795 e utilizava o então popular SO
é CPM/M 2.2. A deficiência dele, além do peso, era o pequeno monitor de tela de 5 e os adicionadores de disquete de face simples. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os mainframes, como o Cão já disse. Vou aprofundar mais um pouco. Os mainframes, eles são computadores de grande porte dedicados ao processamento de grande volume de dados, com segurança e alto desempenho. Apesar do termo mainframe nos remeter a uma enorme estrutura, essa plataforma ao longo dos anos vem ocupando cada vez menos espaço físico e agregando cada vez mais sua capacidade computacional. A plataforma mainframe otimiza os resultados para sistemas que requerem um alto nível de segurança, criptografia, estabilidade e entre outros. Esse sistema ele é indicado para sistemas com característica massiva em cálculos, como por exemplo o sistema bancário, né? E também para empresas com característica de processamento de grande volume de dados. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o BBC Micro. O BBC Microcomputer System, ou Sistema Microcomputador BBC, foram uma série de microcomputadores periféricos associados e desenhados pela Arco Computers. No início, na época ele foi criado com o objetivo, vamos dizer assim, de alfabetizar pessoas. Tanto que ele aparecia muito em programas de TV, como também em programas infantis. E também outro fator que fez ele se destacar bastante foi o dele de ser um dos primeiros computadores a usar sistema operacional. O termo BBC Micro é usado em referência aos outros modelos, o A, o B, B+64, B+128. Bom, e como eu já disse antes, o BBC Micro foi criado pela Arcon, os computadores Arcon, para a BBC, né, que estava embarcando em um projeto educacional para o Reino Unido, que ficou sendo chamado de Alfabetização Computacional BBC. Eles mandavam um computador desse para cada uma das escolas do Reino Unido. A BBC cumpriu sua missão. Cada escola no Reino Unido tinha um computador BBC Micro. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os disquetes. O disquete foi um dos primeiros, se não o primeiro dispositivo de armazenamento portátil. Ele foi criado por Alan Turing, na época um engenheiro da IBM, no ano de 1967. E há pouco mais de 20 anos, o dispositivo de memória removível mais usado não era nem DVD, nem cartão de memória, e nem muito menos pendrive, e sim os disquetes. A IBM ela queria um dispositivo que servisse para guardar informações. No início ele funcionava como uma espécie de disco de leitura, e ele ficou sendo chamado de disco de memória. Ela queria uma solução prática e barata. E apesar da ideia ter sido muito boa, ele tinha um problema muito sério, que o seu disco danificava muito fácil e acabava danificando os dados. E com isso, eles inventaram uma espécie de capa. Foi assim que ele ficou sendo chamado de disquete. O primeiro disquete criado foi o de 8 polegadas e 60 kilobytes. O segundo foi o de 5,5 polegadas e de 160 kilobytes. Ele foi até usado também no primeiro IBM PC. E aí eles evoluíram ainda mais para um de 3 polegadas, de 1,44 megabytes, que foi aí que ele se tornou comercial. Bom, e algumas curiosidades sobre o disquete. Como eu já disse anteriormente, o disquete mais comum foi o de 3 polegadas e 1,44 megabytes de armazenamento. Hoje em dia, uma simples foto tirada ultrapassa esse tamanho. Mas nos anos 80, 90, até no início de 2000, dava para enviar arquivos de um computador para outro. Para se ter uma ideia de hoje em dia, um pendrive de 16 GB equivale a 11.378 disquetes. Também
Para fazer uma simples instalação, naquela época utilizava vários disquetes. Ele também tinha vários tamanhos e capacidades. Outra coisa, ele foi o primeiro dispositivo a transmitir um vírus para o computador. Bom, meu nome é Jorge, eu vou falar um pouco sobre a história da IBM. Oficialmente, a história da IBM começa em 1911, com o empresário Charles Flint. Foi ele quem uniu 3 empresas em uma só, criando a CTR. O comércio inicial da CTR era super variado, já que pegou todos os produtos dessas empresas. Ela tinha balanças comerciais, fatiadores de carne e o queijo, relógios e os cartões perfurantes. Entre outros itens, ao todo já eram mais de 1.300 funcionários na empresa. Por um lado, isso era bom, já que quando um dos produtos estava em baixa e não vendia bem, os números continuavam altos por causa dos outros. Só que isso era muito difícil de gerenciar e a empresa chamou uma pessoa para ajudar. Era ninguém menos que Thomas J. Watterson, que trabalhava com máquinas registradoras e virou gerente em 1914. Watterson ajudou bastante a empresa a crescer e virou presidente rapidinho, adotando o slogan Talking e focando em fornecer maquinários para grandes negócios. A subsidiária de lá foi tomada pelo governo narcisista e não teve escolha, de vontade própria. Ele ajudou ao lado dos aliados, especificamente nos Estados Unidos, com novas calculadoras e colocando todas as fábricas à disposição dele. Em 1924, a empresa CTR mudou o nome para IBM, por causa do início dos DOS. Um pouco sobre os DOS. Os DOS é um acrônimo para Disk Operation System, ou em português Sistema Operacional em Disco. O mercado inicial para os DOS começou com a IBM em 1981 a 1985. Os DOS surgiram porque a IBM precisava de sistema operacional em sua nova linha de produtos, os PCs, ou Personal Computer, de 16 bits na época. Bom, eu também vou falar um pouco da história do Bill Gates. Até os 12 anos, ele estudou em um colégio público de sua cidade. Nessa idade, foi colocado em uma escola particular somente para meninas. Uma certa dose de rebeldia fez o garoto cogitar bicotar a prova de admissão para, propositalmente, não ser aprovado. Mas seu espírito competitivo falou mais alto e passou na prova e começou a estudar em uma das melhores escolas particulares. Escola que o Bill Gates conheceu um garoto 2 anos mais velho, que havia criado um clube de programação e o convidou para fazer parte. O garoto se chamava Paul Allen, que viria a ser, alguns anos depois, cofundador da Microsoft. Naquela época, a genialidade de Bill Gates já era conhecida. Ele ganhou o primeiro lugar em uma competição estadual de matemática em uma disputa que incluiu apenas crianças da sua idade, mais jovens até 4 anos mais velhos que ele. Alguns anos depois, Bill Gates comprou um DOS de uma empresa e criou assim a Microsoft. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parceria de Bill Gates com a IBM. Bom, Bill Gates, ou mais ou menos a Microsoft, fez uma parceria com a IBM para que a IBM fornecesse o computador, o PCs, e a Microsoft fornecesse os softwares, ou os DOS na época, para que as pessoas pudessem usar os periféricos dos computadores para se comunicar entre máquina e homem na época. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose